É uma satisfação aqui, mais um evento do mês do economista, Economia em Debate. Temos a alegria aqui de receber o economista que trabalha para a CNI, amigo, João Emílio Gonçalves. Ele é economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas, está na Confederação Nacional da Indústria, CNI, desde 2011, quando assumiu o cargo de assessor de política industrial. Em fevereiro de 2014, tornou-se gerente executivo de política industrial. Sua carreira profissional inclui gerente geral de investimento e negócios na Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, a Invest São Paulo, gerente de projetos na Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, assessor da Diretoria Política, Tecnológica e Industrial do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, consultor de projetos de investimento e gerente de projetos da Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Investimentos, Apex Brasil. É assessor da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. E assessor, né? João, eu sei que você foi econômico aqui no currículo, mas a gente gostaria muito aqui de aprender bastante com você. E eu tenho até uma curiosidade, né? Em alguns governos, política industrial pode ser falada, em outros já não pode ser falada, parece um grande desafio. Então, eu passo aí a palavra para você. João, obrigado por ter aceito o nosso convite, a palavra é sua. Obrigado, Haroldo. Queria agradecer ao Corecon pelo convite, as parcerias em defesa da indústria já há vários anos. Queria agradecer também a presidência do Corecon, em nome do Pedro, cumprimentando também todas as mulheres que estão assistindo, as economistas, né, em nome da Fátima. Enfim, obrigado pelo convite, é uma grande satisfação aqui poder conversar com vocês. A gente, de vez em quando, sobretudo para falar da profissão do economista na indústria, né? Quando a gente tem indo fazendo pesquisa e trabalhando com a área de indústria, toda vez que a gente precisa fazer algum processo seletivo para contratar algum economista para trabalhar na área de política industrial, não é tão fácil assim, né? Acho que tem muita gente indo para o lado financeiro, mas assim, eu sempre gostei e sempre tive a oportunidade de conseguir trabalhar em áreas ligadas à indústria. Em todos esses locais onde você citou aí no currículo que eu trabalhei, eu sempre consegui, assim, tive a oportunidade de trabalhar, e eu acho que enfim, é um tema que sempre me motivou desde a graduação. Eu fiz uma apresentação, eu falei para você que não ia fazer, aí você me estimulou a fazer, e no final eu caí num dilema que começou a ficar com slide demais, mas eu vou tentar passar aqui mais ou menos rápido para não estourar muito tempo. Primeiro, assim, queria comentar um pouco, né, com os economistas mais novos, né, que o curso de economia ele não prepara, ele não te ensina uma profissão, né, é diferente de pensar odontologia, pensar na medicina, que o estudante vai ali, se forma e ele sabe fazer a profissão, né? Ele vai lá para um dentista, termina a faculdade, abre o consultório dele, não tem mais ninguém ali, não tem uma pessoa mais sênior orientando, mas ele sabe fazer as coisas que ele aprendeu a fazer. E a economia não, a economia ela te dá ferramentas, né, para conseguir trabalhar, para analisar as diferentes tarefas que ele vai ter ali ao longo da vida e que vai direcionando para uma área ou para outra. Eu vou começar aqui mostrando um pouquinho deixa eu compartilhar minha tela, mas um pouquinho do que a gente faz na CNI, né? Você mencionou outras atividades, enfim, quando eu saí do mestrado, eu fui trabalhar na assessoria internacional, na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. E embora, né, a gente pense no Ministério do Planejamento em outras áreas, mas ali a gente mexia muito com temas relacionados à Câmara de Comércio Exterior, então tarifa, os grupos de ex-tarifário
da Camex, temas relacionados à defesa comercial também, que são todos eles temas que demandavam muito da minha formação como economista. Você normalmente tinha ali que pensar, vai fazer uma avaliação de defesa comercial, você tem toda a questão específica de comércio exterior, mas na hora que você vai analisar impacto, vai analisar as medidas que vão ser eventualmente aplicadas contra práticas desleais de comércio, você leva em consideração questões como estrutura de mercado, questões como a própria dinâmica da economia brasileira. Então, tem várias disciplinas ali que a gente traz de organização industrial e também de economia internacional. Depois eu fui para a Apex. Na Apex, a gente tinha um trabalho de promoção comercial que não era tão ligado ali, o que a gente, na hora de pensar um pouco na estratégia de programa, tinha alguns elementos que eu usava um pouco da minha bagagem de economia, mas não tanto. Mas depois, quando eu saí da Apex e fui para São Paulo, num processo ali que acabou chegando na Invest São Paulo, tinha uma série de fatores ali que eu tinha trabalhado, inclusive, na academia, relacionado ao investimento direto estrangeiro, relacionado à competitividade, e aí, na hora que a gente vai pensar, analisar e propor políticas, isso tudo é levado em consideração, né? Determinantes do comércio exterior, determinantes do investimento direto estrangeiro, enfim, na hora de pensar em políticas e avaliar, ter que avaliar as características do mercado. Então, eu sempre consegui ali aplicar muito do que eu tinha aprendido ali até então na graduação e no mestrado. O doutorado eu defendi, eu já morava em Brasília, foi um processo longo. Não é bom falar dessas coisas que duram muitos anos, né? Quase uma década. Então, vamos lá, eu vou mostrar um pouco, fiz essa passagem, vou falar um pouco aqui da CNI, falar um pouco do nosso trabalho e de alguns pontos aqui ligados à economia. Outra coisa importante, assim, para ter aqui no primeiro slide, é que hoje em dia a gente, aqui na CNI, a gente tem um trabalho muito interdisciplinar, né? Então, na equipe e nas outras equipes, a gente tem gente da área de direito, gente da área de relações internacionais, de administração. Então, isso acaba sendo importante, porque normalmente alguns temas mais complexos a gente não depende só da análise econômica, mas a análise econômica traz contribuições importantes ali. Então, aqui, falando desse ponto de vista de desenvolvimento industrial, no final eu vou chegar na sua provocação da política industrial, tá? Não vou esquecer disso, não. Primeiro, assim, que justifica o trabalho da CNI, justifica também o meu interesse desde a graduação no tema da indústria, pela importância que a indústria tem na economia, né, na dinamização da atividade econômica. A gente tem aqui na CNI um estudo que a gente atualiza periodicamente, que destaca algumas variáveis-chave da participação da economia, da participação da indústria na economia brasileira. A gente tem um para a indústria como um todo e um para a indústria de transformação. Eu vou falar aqui da indústria de transformação para a gente economizar um pouco de tempo. E sempre tem a discussão do tamanho da indústria de transformação no PIB brasileiro e na redução da participação da indústria de transformação no PIB brasileiro, que remete à questão toda sobre desindustrialização, de ser um fenômeno precoce, de ser uma coisa, uma característica de todos os países. A gente sabe que não é, mas, sobretudo, no estágio de renda per capita que tem no Brasil. Mas o importante, aí entra um pouco, de novo, de análise econômica, é a gente olhar não para esse número, não olhar apenas para a participação no PIB, mas a gente fazer uma análise um pouco mais abrangente do impacto que a indústria tem na economia brasileira. Então, por exemplo, só 11% do PIB
mas quando a gente olha para a exportação, é 50,6% das exportações. Então, a gente tem uma contribuição desproporcional, né, muito maior do que o seu peso no comércio exterior brasileiro. Então, que obviamente tem consequências disso, porque a gente sabe que as empresas mais exportadoras, elas inovam mais, elas elas empregam pessoas com mais qualificação, 67% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento é feito pela indústria também, significa que se a gente tem uma aspiração como país de ter mais investimento em P&D, faz diferença a composição da estrutura produtiva que a gente tem, né? Não é tudo igual. 24,9% da arrecadação de tributos federais vem da indústria, isso aqui é muito presente agora na reforma tributária, então mesmo do ponto de vista do pagamento de tributos, a participação da indústria no pagamento de tributos é maior do que a participação da indústria na economia, o que mostra que ela contribui mais do que proporcionalmente também, não só para a sustentação do Estado, mas para a provisão de uma série de bens públicos que a gente pode questionar a qualidade, mas eles existem, né? Então, a gente tem uma pandemia agora e tem o SUS que está cumprindo um papel fundamental e a indústria contribui mais para o SUS do que vários outros setores da economia, né? E a previdência patronal também. Quando a gente olha aqui também para outros elementos, isso aqui tudo, né, são análises econômicas importantes, a gente vê o efeito multiplicador da indústria. Então, na indústria são gerados R$ 2,63 na economia brasileira, né, nos outros setores é menor. Tem a questão de salários também, né, como tem esse peso no comércio exterior, tem esse peso na inovação, o tipo de atividade desenvolvida na indústria exige formação maior, é natural que ela que ela pague salários também maiores. E aí, de novo, se o nosso objetivo é o aumento da renda per capita, é claro que tem atividades que agregam mais valor, que têm níveis de produtividade maiores, isso está diretamente relacionado ao salário que se pode pagar. Então, quando a gente pensa ali, enfim, quando a gente pensa nas grandes aspirações que a gente tem no Brasil, né, o país se desenvolver, se tornar um país de renda média, é difícil imaginar conseguir fazer isso sem ter indústria. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas então vamos ter só a indústria? Claro que não, né? Na verdade, o que a gente percebe que existe, não só no Brasil, mas nos outros países, é uma inter-relação dos diferentes setores, né? Agricultura, indústria, serviços. A gente tem uma vantagem no Brasil de ter uma agricultura super competitiva. Isso é uma vantagem gigantesca, mas quando a gente olha para a competitividade da agricultura, é impossível você dissociar isso aí da indústria. Porque a competitividade da agricultura não é só devida aos fatores naturais que existiam no Brasil em 1500, quando o Cabral chegou aqui. A competitividade da agricultura, ela vem de máquinas e equipamentos, ela vem de defensivos, ela vem de fertilizantes, ela vem de técnicas de melhoramento genético de sementes, ela vem atualmente da área de tecnologia da informação também, com as agtechs, com conectividade, ou seja, ela vem de segmentos da indústria, de máquinas e equipamentos, de química, de tecnologia da informação e comunicações. Então, essa inter-relação entre os setores, que um fornece a tecnologia e o outro demanda, não adianta fornecer sem ter a demanda, isso que em conjunto, que é importante para o desenvolvimento da economia brasileira. E isso que explica que a cada R$1 produzido na indústria, a gente tem 2,63 na economia brasileira, que vão sendo ali demandados, e a gente pensa de novo no conceito de matriz de subproduto, que é outro conceito econômico. Na CNI, rapidamente aqui, eu não vou fazer uma apresentação institucional, né, não é esse o objetivo, mas onde que eu estou ali dentro, a gente tem uma diretoria de desenvolvimento industrial, que abarca 4 gerências executivas de assuntos internacionais, a área de economia da CNI, eram 2 áreas separadas, pesquisa e política econômica, agora elas estão unidas, política industrial e desenvolvimento associativo.
E tirando o desenvolvimento associativo, que olha muito ali para o desenvolvimento de lideranças e da relação da CNI com as federações, com os sindicatos patronais, todas as outras 3 áreas, elas têm temas muito ligados à economia. Na área de assuntos internacionais, com toda a agenda de negociações internacionais, de promoção do comércio exterior; na área de economia, com toda a agenda macro, né, de política econômica e de pesquisa econômica, que a CNI também faz, tem uma série de pesquisas; e na área de política industrial, onde a gente trabalha com foco no aumento da produtividade e da competitividade, atuando aí nos diversos segmentos. Então, tanto nas grandes empresas, quanto nas micro, nas pequenas e médias, e a gente trabalha ali também com a agenda de propriedade intelectual. Olhando para essa agenda de competitividade, e que ela está diretamente ligada à agenda da CNI, a gente trabalha ali, pensando a competitividade como a medida da vantagem ou desvantagem de um país em relação aos demais, né? Com fatores extra-firma e com fatores intra-firma. Então, nos fatores extra-firma, a gente tem tudo que pode ser entendido dentro do contexto ali do conceito de custo Brasil, né, que foi um conceito, inclusive, criado na CNI no ano de 1995. Foi a primeira vez que surgiu no Brasil esse tema, e desde então a CNI vem trabalhando com propostas para redução. Agora tem uma atuação muito forte do governo, em parceria com diversas associações que quantificaram o custo Brasil, e acho que uma grande união público-privada para tentar atacar esses fatores, e também os fatores intra-firma, que estão ligados à produtividade, à qualidade, à gestão, logística interna, inovação também. E em todos esses elementos, a gente tem, eles estão ligados a diversas áreas de estudo da economia. E por que isso é tão importante? Por que é uma preocupação tão grande? A gente vem há alguns anos experimentando um crescimento nulo ou muito baixo da produtividade do trabalho no Brasil. A produtividade ela é um fator decisivo para o crescimento sustentável no longo prazo, seja do ponto de vista de consumo de recursos, mas também do ponto de vista das possibilidades que a gente tem de aumento do salário real. Consequentemente, é impossível a gente sair de uma situação de renda média que a gente tem hoje para uma situação de um país de alta renda sem ter aumentos substanciais de produtividade. E quando a gente compara a situação do Brasil com outros países, que é o que está nesse primeiro gráfico de produtividade, né? Ele é um indicador produzido pela CNI, pela nossa área de pesquisa, que compara o Brasil com um conjunto de, acho que 10 países que concorrem com a gente no mercado internacional. A gente vê as consequências de ter uma produtividade estagnada enquanto a dos outros cresce, né? Ela, ao longo de vários anos, ela foi caindo. Então, o Brasil foi perdendo produtividade em relação a outros países. Para isso, passa por questões intra-firma e por questões extra-firma também. E a consequência direta dessa baixa produtividade se reflete em vários fatores, mas um que torna isso muito visível é a nossa capacidade de concorrer em mercados internacionais, e aí a gente vê uma queda não só da participação do Brasil no comércio internacional, mas uma piora qualitativa da pauta do Brasil no comércio internacional, porque a gente permanece competitivo em setores mais relacionados a bens primários. Isso é ótimo que a gente permaneça, né? Até porque, como eu mencionei, a competitividade nesses segmentos gera muita demanda por bens industriais, então ela traz benefícios para toda a economia brasileira, mas ela não é suficiente sozinha para carregar o país nas costas e para promover esse aumento de renda que a gente espera. E aí, nos segmentos que não são tão ligados a vantagens comparativas naturais que o Brasil tem, aí o peso do custo Brasil ele se impõe e torna esses segmentos
menos competitivos, né? E isso tem todas aquelas consequências que eu mencionei, porque são esses segmentos mais competitivos que vão empregar pessoas com mais qualificação, né? Então, assim, quando a gente pensa nas diversas agendas que a gente discute, o Brasil tem agendas, a gente precisa aumentar a formação de engenheiro, precisa aumentar a formação naquelas áreas de STEAM, né? De ciência, tecnologia, matemática e tudo mais. Mas se a gente formar essas pessoas, elas não tiverem os empregos que demandam as próprias capacidades, não adianta. Então, aí vem, de novo, a importância da indústria, né? Porque você tem que ter a oferta e tem que ter a demanda. Não adianta ter essa qualificação, a gente vai formar as pessoas vão sair do Brasil, como em muitas situações já acontece. Então, de novo, a gente tem países para os quais uma especialização em atividades primárias é suficiente para o país ter aumentado de renda, mas todos são países com populações muito menores que as populações do Brasil. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas trabalhando no setor primário no Brasil, ela é maior do que a população do Chile, ela é maior do que a população da Austrália, do que a população da Nova Zelândia. Então, a pergunta é, a gente consegue botar os outros 200 milhões de habitantes do Brasil, né, que não é a população economicamente ativa, mas a gente consegue colocar toda a população economicamente ativa para trabalhar nos setores primários? É evidente que não, né? Então, onde que a gente vai botar as outras pessoas? A gente não tem... as situações dos países são diferentes, a gente não pode fazer essa comparação tão simplória assim. E aí, dentro da unidade de política industrial, a gente tem 3 principais áreas de atuação e mais os conselhos temáticos, e em todas elas a gente tem equipes multidisciplinares, mas para dar um exemplo, em micro, pequenas e médias empresas, a gente tem uma série de atuações em defesa de interesse, que leva em consideração a tributação para micro e pequenas empresas, diversos elementos importantes para a competitividade da micro e pequena empresa, que passa por avaliação econômica, que exige, né, muitas das competências do economista. Na agenda de desenvolvimento produtivo e tecnológico, a gente tem trabalhado muito no tema da indústria 4.0, da digitalização da economia, que diz respeito a políticas de fomento. Então, aqui entra, a gente coloca em prática conhecimentos relacionados a motivações do investimento. Então, que tipo de política tem capacidade de induzir o aumento do investimento? Política monetária, política de estímulo à inovação, e aí a gente tem elementos de macroeconomia, elementos de organização industrial, elementos de economia da inovação, elementos de concorrência também. Na agenda de regulação setorial tem sempre ali um equilíbrio entre uma soma de conhecimentos da área jurídica com conhecimentos da área econômica. Na área de propriedade intelectual também, né, hoje lá na unidade, a gente tem 2 advogados que trabalham, mas que a gente dialoga muito, porque na discussão sobre propriedade intelectual entra toda aquela discussão de economia da inovação, de como estimular a inovação, daquele equilíbrio entre você ter, por exemplo, na questão de patentes, a necessidade de ter direito de exclusividade para estimular a empresa a fazer os investimentos em inovação e conseguir ter rentabilimentos, que entra naquela discussão sobre as externalidades, né, as externalidades e falhas de mercado. Então, tem muito de organização industrial na discussão sobre propriedade intelectual. Em que medida uma maior concorrência faz com que a inovação seja maior ou seja menor. E a questão da concorrência vale também para a discussão sobre produtividade, para a discussão sobre investimentos e mesmo de transformação estrutural. A gente tem visto um debate muito intenso nos últimos anos sobre a abertura da economia brasileira. E aí tem uma literatura gigantesca e absolutamente controversa, né? Nós economistas sabemos sobre os impactos da abertura comercial. E aí tem uma frase que
de um estudo do Robert Lawrence, que ele fala que, eu não lembro se foi dele agora ou se foi do Baldwin, mas que ele, talvez seja um texto dos dois, inclusive, que ele fala, às vezes um chute te faz andar, às vezes só dói. Né? Então, assim, são dois economistas liberais, mas dois economistas liberais que estudaram. Então, eles sabem que, de fato, né, a dose do remédio, às vezes cura, às vezes mata. Então, a gente tem aí na área internacional da CNI também excelentes economistas, e a gente vem discutindo isso, né, em que medida enfim, como equilibrar, né, como ter medidas equilibradas que gerem um aumento da competição, que traga benefícios em termos de crescimento, em termos de maior inovação e aumento da produtividade, ao invés de simplesmente trazer efeitos de curto prazo de redução de preço, mas que a gente vai ver depois impactos mais dinâmicos na economia que podem ser negativos. E a gente tem os conselhos ali também da CNI, onde a gente reúne associações, empresas e federações para discussão sobre esses temas. Né? Temos conselheiros ilustres, como o Haroldo, que participa de dois, não é, Haroldo? Dois deles. O Haroldo nos ajuda lá no Conselho de Política Industrial e no Conselho de Micro e Pequenas e Médias Empresas. Aqui, para dar uma rápida passada nas publicações, nos estudos que a gente faz, então a CNI tem uma atuação de defesa de interesse, mas toda ela subsidiada por estudos e por propostas que deem embasamento técnico. Né? Então, para eles, eleições de 2018, sempre nas eleições presidenciais, a CNI apresenta propostas. Em 2018, na área de política industrial, a gente apresentou propostas sobre compras governamentais, que também enfim, é um estudo bem econômico, esse aqui, analisando experiências dos outros países, como utilizar as compras governamentais para estimular o desenvolvimento tecnológico das empresas, a proposição sobre indústria 4.0, e aqui está atrás da minha tela do Zoom, aqui, e um documento sobre propriedade intelectual para o desenvolvimento industrial. Na área de indústria 4.0, a gente também tem feito uma série de estudos e sondagens, então esses dois primeiros aqui são da área de política industrial, e as duas sondagens, essa sondagem especial aqui de 2016 e esse estudo sobre investimentos foi feito lá pela nossa área de economia, onde a gente avalia se as empresas estão adotando tecnologias digitais e quais são as motivações para que elas adotem ou os obstáculos para que elas não adotem, e a partir disso, a partir desse diagnóstico, a gente faz propostas de políticas para estimular e acelerar esse processo de modernização da indústria. E, finalmente, para responder aqui a provocação do Haroldo, no ano passado, a gente, pela primeira vez, fez um documento conceitual da CNI. Enfim, a CNI existe há décadas, mas foi a primeira vez que a gente realmente fez um documento sobre política industrial, porque a gente entendia que estava na hora de tentar oferecer uma contribuição para a gente sair daquela discussão da década de 70, década de 80, né? Entre é para ter política industrial, não é para ter política industrial, enfim, eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse debate, e o que a gente tem observado em todos os outros países, né, depois de uma série de evoluções, então tinha uma época que os países não usavam mais o termo política industrial, eles chamavam de política de desenvolvimento produtivo, em alguns casos faziam políticas um pouco mais específicas, política de atração de investimento, enfim. Mas o momento que a gente está agora, de mudança de paradigma tecnológico na economia internacional, fez os países líderes perderem a vergonha de tratar as coisas como elas realmente são. Então, o que a gente vê hoje, a Alemanha usa o termo política industrial, a França usa o termo política industrial, porque o que está em jogo ali é a liderança tecnológica desses países em algumas áreas que eles veem como absolutamente fundamentais
nem no longo prazo, eu diria no curto, médio prazo, como, por exemplo, a área de inteligência artificial. E esses países, os países desenvolvidos sabem que a construção dessas competências não surge por geração espontânea. Se a gente pegar as políticas da OCDE, tem políticas de demanda, de compras públicas, que eles chamam de políticas de inovação pelo lado da demanda, fortíssimas para desenvolver a construção e o fortalecimento de diversas novas competências. Então, o que a gente propõe nesse documento, todos eles que eu estou mostrando estão online, mas é primeiro um conceito novo, que é novo para o Brasil, né, para a política industrial, que é a busca pela a atuação focada do Estado, visando o aumento da produtividade e a transformação estrutural da economia. Transformação estrutural, a gente não está falando de composição da estrutura produtiva, mas a gente está falando de uma mudança qualitativa, né? Ou seja, a política industrial não é uma política meramente para promover o crescimento, para fazer com que as empresas continuem fazendo o que sempre fizeram e simplesmente aumentem um pouquinho, criação 2%, 3%. Mas é que elas façam diferente, que elas incorporem tecnologia, que elas incorporem novas práticas de gestão, que elas desenvolvam novos produtos. Para algumas delas vai ser P&D, vai ser inovação de produto, para outras vão ser inovações de processo, mas a ideia é que a política industrial tem que ter uma visão para o futuro e tem que estimular a agregação de valor e de tecnologia, visando o desenvolvimento do país. A gente lançou no passado, a gente tem feito uma série de debates sobre o documento, e a gente tem visto realmente uma capacidade de gerar convergência em torno de uma política que todos os outros países fazem e que o Brasil precisa olhar com atenção. E a gente tem exemplos de políticas industriais recentemente que não foram chamados assim e não precisa ser, né? Assim, o nome, como você chama a coisa, pouco importa. O importante é que você faça e faça bem feito. Então, a gente tem um exemplo de uma grande política que a gente desenvolveu o conceito dela na CNI, que é uma política de manufatura enxuta, que na época tinha gente que falava que isso não era política industrial, mas era, porque ela torna as empresas mais produtivas, né, com investimento baixíssimo. Agora a gente tem toda uma agenda de indústria 4.0 em torno de um modelo de governança que segue as melhores práticas internacionais, que é a política industrial, ainda que não seja chamado assim. Então, acho que a gente tem conseguido, aí, não na velocidade que precisa, mas tem conseguido avançar nessa agenda e tentando se livrar aí um pouco de traumas do passado, de não pode usar essa palavra, né? Aliás, só para concluir aqui, o FMI, que eu acho que é insuspeito em relação a esse tema, lançou um documento praticamente ao mesmo tempo que o nosso, que se chamava o retorno da política cujo nome não deve ser dito. O título é em inglês, mas o retorno da política cujo nome não deve ser dito, princípios de política industrial. Então, mostrando que a gente tem que ter pragmatismo e, em vez de ficar brigando por minúcias. Haroldo, era isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho, acabou ficando bem centrado nas minhas atividades, no que eu fiz, né, aí nos últimos quase 20 anos, mas que eu vejo é uma atividade que me motiva e que eu sempre vou buscar coisas que eu aprendi, coisas que eu estudei, né, na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu acho que eu acho que tem aplicações bem interessantes, né, não só do meu ponto de vista, mas dos meus colegas economistas da CNI nessa agenda. É um trabalho dinâmico, a gente tem sempre que aprender coisa nova, a gente vê, enfim, tem que se manter atualizado, mas é interessante. Fica aqui uma mensagem de estímulo aos economistas que gostam de indústria para seguirem nessa área. A gente precisa de bons economistas que gostem de indústria e que se especializem nessa área.
Obrigado de novo aqui pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês um pouquinho. João, parabéns. Eu pedi só para você deixar de compartilhar a tela para a gente te ver full Deu aí. certo? Eu acho que deu, sim. Tá saindo aqui, fechando a tua tela. Bom, João, parabéns aí. Foi muito bacana você ter aceito aí o convite. Te agradeço demais. Você é um cara que eu admiro no meio econômico, um economista de sucesso. Não são todos economistas que acabam exercendo a função ao final da carreira, né? Alguns vão para outras coisas, você não está na veia diretamente ligado às questões econômicas. Eu vou passar aqui para as perguntas. Eu tenho as minhas provocações. A minha provocação principal talvez seja a seguinte: olha, eu não sei se você sabe, estou fazendo doutorado aqui na PUC de São Paulo, na área de política, né? E o meu objeto de estudo que eu estou focado é a agenda legislativa da indústria da CNI, que para mim é a coisa talvez das mais transformadoras que a CNI faz, com efeitos importantíssimos na vida real da sociedade brasileira, com capacidade, mostrando que a sociedade civil organizada realmente é capaz de transformar o país. Então, para mim, esse talvez, eu adoro todos os outros documentos, sou leitor de profissão, mas eu acho que esse aqui é um documento fundamental que, claro, você acabou não passando, porque vocês produzem muito mais coisas. Eu vou tentar aplicar Pierre Bourdieu na análise da agenda legislativa da indústria. Mas vamos aqui. O Fauzi fez uma pergunta, fez várias aqui. Obrigado, Fauzi, como sempre. Agora tem as perguntas do Carlinhos aqui também, não vou deixar de ler hoje. Vem a seguinte questão aqui do Fauzi, né? Os números são eloquentes. Fauzi está aparecendo na tela aí, tá, João? No entanto, temos visto uma redução gradual da importância da indústria no PIB brasileiro, que já foi de 46 lá nos idos de 85. Aí ele faz a pergunta de $1 milhão, que, aliás, o Paulo Morceiro defendeu uma tese na USP que recomendo, procurem e vão ler. Ele fala de desindustrialização, de cadeias globais de valor, está muito boa. A pergunta do Fauzi é: existe desindustrialização no país, João? Haroldo, e $1 milhão está valendo mais, né, com esse câmbio do jeito que está agora. Eu acho que sim, eu acho que existe. Eu não gosto de focar só naquela variável da participação no PIB, porque toda vez que a gente foca só nela, entra numa discussão de metodologia, né? Mas é porque o PIB mede errado, porque na verdade hoje é indústria e serviços e você tem as coisas mais ou menos se entrelaçando, então na verdade não é tanto assim. Não, tudo bem, não é tanto assim, mas é menor do que já foi, né? Mesmo que você some dessa forma. Então acho que de fato existe essa maior complexidade, a gente vê isso aí acontecendo em vários países, né? É difícil você separar o que é indústria e o que é serviço, mas eu acho que claramente existe uma perda, e aí em cima do trabalho do Paulo Morceiro e do Vinícius Fornari também, que trabalha aqui comigo, que estudou a questão de complexidade, a gente vê um impacto na complexidade da indústria, né? A gente vê naquele gráfico a redução das exportações e da participação na indústria brasileira também de bens de alta intensidade tecnológica. Então, acho que todas essas... tudo isso são faces de um processo de desindustrialização, que eu acho que é importante, eu acho que tem impacto. Então, eu diria que sim, a gente tem um processo de industrialização bastante precoce e que a gente pode avaliar ele sobre essas diversas facetas. O Carlinhos, aí, nosso amigo, tem uma pergunta aqui, que é assim, com relação à indústria, mesmo com os benefícios concedidos pelo governo, ela vem encolhendo a sua participação, e você acaba de dizer. O que se deve à incapacidade do setor na geração e manutenção de emprego, a nível, por exemplo, hoje o setor de serviços engloba quase 70% do mercado. O Carlinhos é do setor de serviços, economista da área de serviços. O que você diz para a gente aí, João? Tem que responder rápido isso aí, né?
Eu vou... Pode responder um pouquinho mais longo, não tem problema. Eu vou tocar em alguns pontos aqui. Eu vou começar aqui, Carlos, com aquela discussão do conceito de política industrial, né? A gente, e ainda vejo isso até entre colegas, a gente tinha lá, né, no doutorado eu trabalhei um pouco com isso, eu fui vendo ali várias definições de política industrial. E as mais antigas e mais ortodoxas ali atribuíam como qualquer política direcionada qualquer política para a indústria. E não é o conceito que eu trabalho e também não é o conceito que a CNI tem trabalhado. A gente trabalha com políticas que tenham como foco o aumento da produtividade. Então, de fato, a gente viu ao longo do tempo uma série de políticas direcionadas à indústria que, em muitas situações, produziram efeitos conjunturais, que são importantes, né, porque geram renda, geram emprego, mas que não tiveram a capacidade de produzir efeitos estruturais que tornassem a indústria e a economia brasileira mais competitivas. Tá? Então, eu acho que a gente pensar do ponto de vista de políticas que foram direcionadas à indústria, eu acho que realmente não dá para esperar que qualquer ação tenha um impacto de longo prazo, né, no aumento da participação da indústria. Assim como também não acho que o objetivo primordial seja aumentar a participação da indústria no PIB. Acho que ele vai ser se a gente tiver um fortalecimento da indústria, um aumento da competitividade, isso vai acontecer, mas eu acho que pensar, a meta tem que ser voltar a 46%, eu acho que não, né? Até porque a gente tem hoje realmente essa inter-relação muito forte no setor de serviços, né? Tem até mesmo modelos de negócio novos das empresas que vendem o produto, eles vendem um serviço embarcado no produto, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Uma outra coisa que a gente aborda no documento de política industrial, que são dois conceitos que a gente criou ali na CNI, um deles é a horizontalização de política vertical e o outro é a verticalização de política horizontal. Então, assim, é um joguinho de palavras, mas, na verdade, o que a gente foi vendo foram algumas disfuncionalidades da política direcionada à indústria nos últimos anos, vários anos. Não é uma coisa de um governo só, nem de um partido só, é uma coisa mais abrangente. O que a gente vê aqui, e aí a gente tem uma contaminação da política macro ou da política de competitividade com a política industrial. A gente tem um ambiente econômico pouco competitivo, né? Ali, de novo, naquele conceito de custo Brasil. A gente tem algumas questões que não são atribuição da política industrial, são a atribuição de outras políticas mais abrangentes e que deveriam ser solucionadas para beneficiar todas as empresas. É claro, de novo, né, não existe neutralidade, né? Qualquer coisa que você faça, tendencialmente vai beneficiar mais um setor ou outro setor. Então, se a gente tem uma política de estímulo, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, mas de estímulo à formação de nível superior, é claro que tem alguns setores que contratam mais esse tipo de profissional do que outro, vão ganhar, né? Então, assim, é difícil, acho, pensar alguma coisa que é neutra e exatamente igual para todo mundo, mas beneficia todo mundo. Só que como é muito difícil você resolver esses problemas, e eles foram se acumulando ao longo do tempo, ou porque é muito caro resolver esses problemas, a gente está vendo agora, ou porque politicamente é muito difícil, a gente está vendo isso agora com a reforma tributária, não é trivial. Ao longo do tempo, foram sendo criadas soluções específicas. Então, a política deveria ser horizontal, ela foi sendo aplicada a segmentos específicos. Seja porque o setor teve maior capacidade de organização para mostrar uma solução para o governo, seja por questões políticas, enfim. Mas o fato é que a política que deveria ser horizontal para resolver tudo foi aplicada setorialmente. Isso aí é o que a gente chama de setorialização, verticalização de política horizontal. Ela resolve o problema daquele setor, daquela empresa, daquele segmento, enfim,
mas quase sempre às custas de um aumento de complexidade. E aumenta a complexidade para a própria empresa, em muitas situações, receber o benefício, e aumenta a complexidade do sistema tributário como um todo, na relação entre um setor e outro setor. A brincadeira é que você ganha um benefício fiscal, você tem que contratar mais um advogado e um contador para conseguir usar aquele negócio ali e não cair depois na mão da Receita. Então, assim, resolve o problema, mas vai ficando um sistema pesado, vai ficando um sistema caro. Tá? Eu estou dando exemplo tributário, mas tem outras situações que isso também aconteceu. A gente viu isso acontecer com a desoneração da folha. A desoneração da folha, não, tudo bem, mas faz para 3, depois faz para 5, aí chega à conclusão que aquilo é importante para todo mundo, tem que fazer para todo mundo, aí não tem dinheiro, e aí tira de todo mundo. Então, são coisas complicadas. E a outra, que a outra anomalia é quando você pega alguma política que deveria ser realmente bem focada, mas, eventualmente, até para não dizer que você está escolhendo o vencedor, você aplica aquilo para todo mundo. E aí você precisava ter um instrumento com uma potência X para resolver um problema, mas você não consegue usar esse instrumento com essa potência para todo mundo porque é muito caro, não dá para fazer. Então você faz ele menor. Você consegue produzir algum resultado. O outro vai ganhar menos do que precisa, o outro vai ganhar mais do que precisa, e aí você, em algum momento, chega à conclusão que esse negócio não funcionava e por isso que a gente não tem que ter política industrial. Não é que não tem que ter política industrial, você tem que ter política industrial correta, você tem que ter um instrumento adequado ao objetivo, adequado ao público-alvo. Eu vou dar um exemplo disso aqui, que foi a política de compras governamentais. O Haroldo acho que acompanhou bem isso aí. A política de compra governamental é usada na OCDE, não é um instrumento proibido, pelo contrário, é coisa de país desenvolvido. Mas você usa, em muitas situações, vinculado ao desenvolvimento tecnológico, você criar a demanda para o desenvolvimento de novas competências. E aí, no Brasil, ele começou a ser aplicado com diferentes motivações. Em algumas situações era política de desenvolvimento tecnológico, em outras era claramente política de renda, que no contexto que tinha era importante, mas se a política de renda a gente não vai chamar de política industrial, é política de renda, é política de renda. E num determinado momento chegou uma decisão que ia aplicar, e o percentual da margem de preferência em compra governamental variava de setor para setor, tinha que fazer um estudo, avaliar e tal. Então, para esse setor aqui é 7%, para outro setor é 12%. E chegou um momento que teve uma decisão política de vamos aplicar 25% para todos. Por quê? A gente tinha avaliações na época que o custo do Brasil era 35%, era uma avaliação que a Fiesp tinha feito. Se é 35%, por que você vai dar 25% para todo mundo? Não resolve, vai dar 35% para todo mundo. Mas se para um setor era 7%, por que você vai dar 25% para ele? E se o outro é 60%, para que você vai dar 25% para ele? Então, é uma solução cômoda, de você dizer o seguinte, olha, não, esse negócio, vão dizer que eu estou escolhendo setor, vão dizer que eu estou tomando decisão. Veja, estou tomando decisão. Então, eu vou fazer igual para todo mundo. É como se a gente chegasse na nossa empresa, no lugar que a gente trabalha, e fosse ter uma avaliação de desempenho, eu vou falar o seguinte, esse negócio de avaliar o desempenho das pessoas, dizer que o Haroldo é um profissional mais dedicado e que tem entregado mais, e eu vou dar um aumento para ele, o que os outros vão pensar? Quer saber? Eu vou dar 2% para todo mundo igual. E aí passa o tempo e você pergunta assim, mas por que eu não estou tentando desenvolvendo a equipe como eu deveria ter? Porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Então, eu acho que o que a gente viu durante muito tempo foram políticas, não todas, mas foram muitas políticas compensatórias. Então, você compensa as empresas por um problema de outra natureza, mas na prática isso não tornou a indústria mais competitiva, não tornou ela melhor, não tornou ela mais moderna. Então, e a culpa foi colocada na política industrial, mas o que a gente defende é o seguinte, aquilo não era política industrial, porque ela não tinha o objetivo que a política industrial deve ter. Então, enfim, dá para ficar aqui falando... mas foi bem completa a tua fala, viu, João? Debatendo com vocês isso, mas é isso.
Foi bem completa a tua fala. Eu queria prestigiar aqui uma pergunta da Vivian, né? Representando aqui as mulheres economistas, é que ela mandou uma pergunta bem interessante aqui e ampla, né? Uma pergunta mais em termos nacionais. A convergência de uma política industrial nos setores produtivos, do qual tanto o Brasil demanda, devem também incorporar aspectos de formação profissional, e por isso a política educacional também se torna um aspecto dentro desse debate, sim ou não, e como os países avançados tratam disso. É isso aí, João. A educação, como é que ela se incorpora nessa melhoria de produtividade? Uma ótima pergunta, Vivian. A ligação é direta. Tá? A gente teve, inclusive, no ano passado, um debate, que foi quando a gente estava lançando, divulgando o documento de política industrial, que foi um evento que a CNI fez junto com as centrais sindicais dos trabalhadores. Um evento lá no Museu da Manhã, foi bem legal. E o tema era a indústria, não sei se era a indústria pelo futuro do Brasil, alguma coisa assim. O futuro do trabalho. Futuro do trabalho, exato. Eu estava lá. E você estava lá. E o painel que eu acabei participando falava também não lembro o tema, mas era assim, a indústria para o futuro do trabalho, enfim, tinha uma relação muito forte. Eu estava lá no painel, eu com alguns presidentes central sindical. E a posição ali, isso foi super interessante, porque a gente imagina as posições, né, quem está defendendo política industrial é antagônico com o trabalhador, e foi um painel de uma enorme convergência, porque a conclusão que a gente tinha era o seguinte: a política industrial, né, ela, claro, ela tem o objetivo de promover o desenvolvimento da indústria, mas ela é legítima se ela contribuir para desenvolver o país. E para desenvolver o país, ela tem um papel importante ali, porque se a gente pensar na política industrial do ponto de vista de desenvolver novas capacidades que vão demandar trabalhadores mais qualificados, com maiores salários, né, com maior produtividade e maiores salários, que é o que a gente quer, a gente pode dizer que o objetivo da política industrial é criar o emprego do futuro, que tem que ser melhor do que hoje, porque assim, o Brasil não vai ser um país de alta renda com o tipo de atividade que a gente tem hoje. O Brasil vai ser um país de alta renda com o tipo de atividade, com o tipo de produção, com o nível de eficiência e de inovação que os países de alta renda têm. Então, à medida que você vai avançando, a política educacional é fundamental para formar esse profissional que vai trabalhar nessa indústria muito mais moderna. Mas aqui tem uma questão de sincronia, né? Porque a gente, as coisas andam juntas, né? Não adianta a gente acreditar que só investir na formação profissional sem ter a política industrial vai resolver. Porque aí, a gente, se isso der muito certo, a gente vai ter as pessoas formadas e não vai ter indústria para essas pessoas trabalharem. Então, por isso é tão importante avançar nessas áreas. E agora, o ponto positivo aqui é o seguinte: a velocidade da política industrial pode ser mais rápida que a velocidade da política educacional. A política educacional não tem jeito, você vai começar a formar as crianças e você ela necessariamente gasta o tempo de formação das pessoas. Agora, o desenvolvimento da indústria é possível você acelerar e ter essas coisas andando juntas umas com as outras. Agora, sem dúvida nenhuma, você ter o trabalhador e não ter o trabalho não dá. E também é impossível você desenvolver, tentar estimular essas atividades sem ter sem ter as pessoas capacitadas para trabalhar nessas novas funções. Então tem que andar juntos. Isso é uma atuação assim e aí olhando para tempos de formação um pouco mais curtos, é grande parte da preocupação que a gente tem na indústria com a formação do Senai e do SESI, né? Ótimo, João. A gente já está acabando, eu vou partir para a última pergunta aqui. Nós já estamos aqui ao meio-dia e deixa eu te fazer. O Cláudio, nós temos outras perguntas, né, mas não vai dar para a gente abordar todas, porque eu tenho certeza que essa aqui já é complexa o suficiente. Qual o olhar da CNI para possíveis impactos no crescimento da indústria sobre a simplificação da legislação tributária proposta nas reformas que estão aí
na pauta. Aí eu engato isso, João, falando que você mencionou o trabalho do Custo Brasil, um dos itens mais impactantes do Custo Brasil, que é de 1,5 trilhão de reais, é a dificuldade das empresas em pagar impostos. Como é que você está vendo, como é que a CNI está vendo as propostas que estão em curso? Eu vou dar uma resposta simples, simplificada aqui, Haroldo, porque o tema da reforma é muito complicado e a gente tem a nossa equipe que está cuidando disso lá. Tá? Mas, de modo geral, em todas as sondagens que a gente faz, a gente sempre tem a questão tributária como a primeira ou a segunda. Em alguns momentos, a gente teve a carga acima, em outros momentos, a gente teve a complexidade acima. Os dois problemas são muito grandes. Então, o problema de carga é grande, mas a complexidade é gigantesca. O volume de litígio tributário que a gente tem no Brasil é gigantesco. E aí você tem um sistema que é difícil de pagar e que a empresa, mesmo agindo de boa fé, pode cometer um erro e depois ser questionado e ter que pagar uma multa, é um ônus gigantesco você ter que fazer isso aí. A gente tem outros problemas, olhando aqui para as questões mais conceituais da reforma, que reduzem demais a competitividade da indústria brasileira, quando a gente olha para questões como, por exemplo, resíduos tributários nas exportações, os saldos credores, os acúmulos de crédito, isso é muito grave no ICMS, por exemplo. A gente tem outras questões mais específicas da história lá, para quem acompanha isso, do crédito físico, do crédito financeiro. Só para dar um exemplo, a gente defende que tudo que é gasto, de insumo seja incorporado para efeito do cálculo do valor agregado. Agora, na indústria, a energia que vai para a máquina pode ser usada, mas a energia que vai para o escritório da empresa não pode ser usada como crédito. Assim, são algumas coisas que não fazem o menor sentido, mas que são resultado de uma complexidade enorme. Então, a redução da complexidade é absolutamente fundamental e também um modelo um pouco mais justo, porque hoje a gente tem diferenças muito grandes. A gente tem algumas atividades que pagam pouquíssimo tributo e outras atividades que pagam muito tributo. E sem justificativa nenhuma para isso. Ninguém avaliou, não teve nenhum debate na sociedade para dizer que uma delas é mais importante que a outra e, por isso, não deve pagar tributo. São coisas que foram caminhando e hoje a gente olha e fala, mas por que esse negócio é assim? Agora, claro, tem uma complexidade gigantesca, porque para você resolver essas distorções, você mexe com diversos interesses. Mas a gente não tem dúvida que talvez esse seja o momento mais propício para a gente fazer isso. E aí, uma coisa importante também, a gente não pode olhar para a questão da reforma tributária de um ponto de vista estático. Porque algumas discussões que a gente vê, parece que o Brasil vai ser sempre do jeito que é hoje. Aí, assim, se for para ser para o resto da vida do jeito que é hoje, do tamanho que é, com o faturamento que tem, aí um fala, eu vou pagar mais, eu vou pagar menos, mas as avaliações que a gente tem é que a reforma tributária tem um potencial, pelo aumento da competitividade, de promover um aumento do PIB que é muito relevante. Então, lá na frente, e lá na frente não é daqui a 100 anos, daqui a, eu não lembro agora, 10, 15 anos, a gente tem o potencial de ter um PIB muito maior. O PIB muito maior é todo mundo consumindo muito mais, são novas atividades sendo desenvolvidas. Então, você tem um impacto sistêmico que é bom para a economia. Mas a única certeza que a gente tem é o seguinte, se as coisas ficarem como estão, as outras coisas vão permanecer como estão. Se a gente quer mudar, a gente tem que aceitar algum risco e aceitar algum desconforto de fazer esse ajuste. E se a gente tem a oportunidade de fazer ele agora, eu acho que a gente deveria aproveitar para fazer agora, porque é melhor fazer agora do que fazer. Se é alguma coisa que vai trazer benefício, quanto antes a gente fizer, melhor. Maravilha. João Emílio, brigadíssimo aí pelas suas observações, todas muito interessantes. Eu conheço você e sei
do teu conhecimento dos aspectos reais da economia. E eu queria que o presidente Pedro Gomes aparecesse aí para ele poder fazer também alguns comentários. Eu tenho vários elogios aqui à tua participação, viu, João? O Fauzi falou aqui, é por isso que os nossos vizinhos, por exemplo, a gente tributa tanto o consumo e por isso que eles vão comprar computadores e outras coisas em Miami, né? E aí os formuladores de política industrial não percebem isso, né? Presidente Pedro, você quer tecer algumas palavras? Fique à vontade para isso. Eu quero agradecer ao João Emílio pela disponibilidade dele, especialmente pela competência em nos dar posições, dar informações tão importantes para o desenvolvimento tanto da economia nacional como do trabalho do economista. Nós que temos, além de uma profissão, temos uma função social muito importante. Eu acho que essa função social, às vezes, ela é esquecida, mas a gente eu que presido o Sindicato dos Economistas e sou vice-presidente do Conselho, tenho a obrigação de lembrar que os economistas são profissionais, por isso devem ser bem remunerados, mas, de qualquer maneira, também precisam contribuir com o aumento da riqueza e da renda do país. E esta palestra é a 13ª da nossa sequência deste mês, né? Vamos fechar com 14, né? E está sendo excelente, e foi excelente para o conhecimento nosso, vai ficar aqui no nosso arquivo digital, e agradeço muito, João Emílio, e agradeço a todos os que estavam aqui assistindo também essa sua palestra. Muito obrigado, presidente. Foi um enorme prazer aqui conversar com vocês hoje. Queria agradecer também as perguntas, os comentários todos que foram feitos aqui no chat. Enfim, obrigado mesmo. Foi uma honra poder participar aqui da conversa aqui do Corecon com vocês. João, muito obrigado. Eu queria deixar só como mensagem final, né, que até aqueles que acham, poxa, mas para que política industrial, para que indústria? Quando nós tivemos aí o problema de Covid, a gente observou o quão importante é ter uma indústria aqui instalada, uma indústria que foi capaz de rapidamente fazer reconversões. O pessoal da indústria de equipamentos médicos e hospitalares correu para tentar ampliar sua produção e ajudar com que brasileiros não morressem por falta de ventiladores. O pessoal da área têxtil, por exemplo, que transformou fábricas que produziam lingerie em produção de máscaras e equipamentos hospitalares, aventais, etc. E a gente só conseguiu fazer isso porque tinha uma indústria aqui instalada. E eu dei só 2 exemplos, mas eles poderiam ser inúmeros. Eis a importância da indústria e eis a importância dos economistas também se envolverem na resolução de problemas reais. Então, João, obrigado aí pela tua fala, foi uma experiência muito boa e agradeço, espero vê-lo em outras oportunidades, tá bom? Obrigado, Haroldo. Sempre à disposição, viu? Um abraço. Tá, gente. Um ótimo almoço aí para todo mundo. Obrigado pela participação. Obrigado. E hoje à noite, né, Haroldo? Não esquecendo de hoje, que vai ter uma palestra muito importante, né, Haroldo? Nós vamos ter aí o Bernard Api e o Odilon Guedes comandando aí as picapes com o Bernard Api, falando sobre reforma tributária. Você está convidado a assistir conosco e todo mundo também, tá bom? Legal. O economista trabalhando na reforma tributária. Qual o olhar do economista? Porque a gente ouve muito advogado falando, né? Nada contra os colegas advogados, que eu também sou advogado, mas o economista tem um olhar diferenciado mesmo. Quem vai pagar a conta? Não, e eu acho que eu realmente recomendo ouvir o Bernard Api, porque ele, enfim, tem se dado muito, a gente tem conversado, a nossa equipe de tributária da CNI bastante com ele. Eu acho que ele vai trazer esses números sobre os impactos dinâmicos da reforma, né? Porque a gente tem que olhar para o impacto dinâmico da reforma. Maravilha. Então, todo mundo hoje, 19 horas, está convidado a assistir o Bernard, tá bom? Excelente. Mais uma vez, obrigado. Gente. Um ótimo almoço para todo mundo. Obrigado.